Famílias tradicionais e poderosas existem há muito tempo, como as poderosas famílias reais que durante centenas de anos controlaram países e grandes impérios. Nos últimos séculos, com as transformações ocorridas na sociedade, como o fim do feudalismo, a Revolução Industrial e o surgimento do capitalismo, aos poucos o poder se transferiu das famílias reais para grandes empresários e, em muitos casos, para suas famílias. Dessa forma, famílias com o sobrenome Ford, Rockefeller, Rothschild e Morgan, entre outros, se tornaram sinônimo de poder. Inclusive, muitas pessoas imaginam que essas e outras famílias possuem tanto poder que controlam o mundo. Mas existe uma família pouco conhecida que possui mais dinheiro que qualquer outra e controla empresas importantes em setores tão diversos como a fabricação de eletrodomésticos, caças militares e medicamentos. Essa família sueca está há mais de um século no centro de diversos acontecimentos históricos e sua influência se espalhou por toda a Europa e pelo mundo. Qual é essa família e como conseguiram tanto poder? Quais empresas e marcas estão sob seu controle? E como exercem tanta influência na vida de milhares ou milhões de pessoas? Ao fazermos uma busca no Google sobre quais são as 10 famílias mais ricas do mundo, podemos encontrar diferentes resultados. Em quase todas as listas, a primeira posição é ocupada pela família Walton, que são os descendentes do fundador da rede Walmart. Nas demais posições, várias famílias de endinheirados trocam posições de acordo com o site pesquisado e aparecem nomes como Hermès, Mars e até o El Saud, da família real da Arábia Saudita. De acordo com os dados mais recentes, a família mais rica, os Walton, possui um patrimônio somado de aproximadamente 220 bilhões de dólares. Porém, curiosamente, existe uma família que possui um patrimônio estimado em mais ou menos 250 bilhões de dólares e que não aparece em nenhuma lista. Para entender os motivos da total descrição dessa família, precisamos voltar no tempo e conhecer a origem da fortuna dos Wallenberg e como eles conseguiram conservar e aumentar seu patrimônio por mais de um século, assim como foram ampliando sua influência, mesmo se mantendo fora dos holofotes. Existem registros da família desde o ano 1670, porém a história de fortuna só começou alguns séculos mais tarde, quando André Oscar Wallenberg fundou o banco Stockholms Enskilda Bank em 1857. Até esse momento, a família não tinha nenhuma ligação com o setor bancário e muito menos experiências com empreendedorismo. Para dar uma ideia, o próprio André era oficial da Marinha Sueca. Inclusive, foi nessa função que ele teve a oportunidade de viajar para vários países do mundo e conhecer diferentes sistemas bancários que estavam em desenvolvimento e pôde até observar pessoalmente os efeitos da crise de 1837, que atingiu os Estados Unidos. Os erros cometidos pelos bancos são considerados os principais motivos para o surgimento da crise que ficou conhecida como o Pânico de 1837 e permitiu ao sueco aprender também o que os bancos não devem fazer. Décadas mais tarde, todo esse conhecimento foi utilizado na fundação do banco, que revolucionou o sistema bancário sueco e permitiu aos Wallenbergs se tornarem a família mais rica do mundo. Hoje, em todo o mundo, o setor bancário é altamente regulamentado e abrir um banco é uma tarefa complicada, envolve muito dinheiro. Porém, como estamos falando em 1850, era tudo diferente e fundar um banco ou um restaurante na Suécia estava quase o mesmo trabalho. As instituições também eram muito diferentes e serviam basicamente como um cofre, já que guardavam o dinheiro dos clientes e não pagavam juros ou qualquer remuneração. Foi André Oscar Wallenberg que enxergou a oportunidade de emprestar dinheiro dos clientes e devolver aos poupadores um pouco dos lucros obtidos. Pode até parecer exagero, mas formavam-se filas em frente ao banco, pois muita gente queria deixar seus ganhos e economias em troca dos rendimentos. O dinheiro dos clientes serviu praticamente para financiar a industrialização do país, a construção de ferrovias e os juros obtidos com os empréstimos tornaram o banqueiro um dos homens mais ricos do país.
Com tanto dinheiro em caixa, o banco passou a adquirir participações e se tornou sócio das maiores empresas da Suécia. Após a morte do fundador, em 1886, seus filhos assumiram os negócios e continuaram aumentando a fortuna e o poder da família. Uma mudança na lei sueca ocorrida em 1916, que dificultava a participação de bancos como acionistas das indústrias, poderia ter sido um problema para os Wallenberg. Porém, em vez de venderem suas participações, a família decidiu criar uma empresa de investimentos chamada Investor AB, que criou um primeiro grau de proteção à imagem da família. No ano seguinte, Knut Agathon Wallenberg, que havia substituído o pai no controle dos negócios, decidiu criar uma fundação e transferiu seu patrimônio para a instituição. Outros membros da família seguiram o exemplo e hoje, a fortuna dos Wallenbergs, que varia entre 250 e 300 bilhões de dólares, segundo a fonte, pertence legalmente a 20 fundações. Embora as fundações sejam atualmente administradas pela quinta geração da família e seus membros desfrutem do dinheiro gerado, eles não são considerados donos das empresas e por isso você não vai encontrar nenhum Wallenberg, nem mesmo na lista de pessoas mais ricas da Suécia. Mas como, mesmo nas sombras, essa família conseguiu tanta influência e poder? Ao mesmo tempo em que crescia o poder financeiro da família, os Wallenbergs estreitaram laços com o governo local, fazendo com que a influência da família ultrapassasse as fronteiras da Suécia. Knut Agathon Wallenberg foi durante mais de 30 anos membro do Conselho Municipal de Estocolmo, participando ativamente do desenvolvimento da cidade. Também foi parlamentar por 12 anos, exercendo um cargo semelhante ao de senador, entre os anos de 1914 e 1917. Além disso, atuou como ministro das Relações Exteriores, participando diretamente nas negociações da Primeira Guerra Mundial. Outro Wallenberg da segunda geração de banqueiros que se envolveu com atividades políticas foi Andrés Wallenberg, que era formado em Direito e ocupou cargos no Judiciário sueco. Ele também representou seu país em diversas negociações e instituições como a Liga das Nações. Com esse relato, pode parecer que Andrés Wallenberg teve destaque apenas nas relações com o poder público, porém ele também contribuiu para o crescimento da fortuna familiar, já que coordenou a compra de diversas empresas e a entrada da família no negócio de mineração na Suécia. Um pouco mais para frente vamos ver como essas ações potencializaram ainda mais o poder dessa família. A segunda geração dos Wallenbergs foi importante para o crescimento das empresas, o estreitamento das relações com o governo e o começo de uma longa história de filantropia, pois desde o começo do século passado a família doa, através de suas fundações, quantidades consideráveis de dinheiro para as mais diversas causas. Mas a terceira geração foi a que realmente colocou o nome da família na história do século passado. Apesar de todo o sucesso econômico, que poderia render facilmente reportagens e muita exposição para seus membros, a família sempre optou pela discrição. O membro mais famoso da família acabou se tornando conhecido por motivos que não estão ligados com a fortuna familiar. Raoul Wallenberg, neto do fundador do banco e que não tinha envolvimento com a condução dos negócios familiares, se tornou embaixador da Suécia na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial. No posto, ele ajudou milhares de judeus a escaparem dos campos de extermínio nazistas. Antes do final da guerra, o embaixador foi preso pelo exército soviético sob acusação de espionagem. Segundo versões oficiais da União Soviética, Raoul morreu em 1947 após sofrer um infarto em sua cela. Porém, existem divergências e muitos acreditam que ele foi executado. Curiosamente, enquanto Raoul salvava milhares de judeus a escaparem de Hitler, seus primos Jacob Wallenberg e Marcus Wallenberg Jr. aproveitavam a guerra para aumentar a fortuna e o poder da família, negociando com os dois lados. Várias empresas que haviam sido adquiridas nas décadas anteriores, como a SKF Rolamentos, tiveram um papel importante nesse período. Como a empresa era uma das poucas que dominava a técnica de produzir rolamentos com esferas de aço e a família possuía investimentos também na extração dos minérios necessários para a fabricação dos rolamentos,
a SKF, na prática, detinha o monopólio da produção na Europa e soube tirar proveito disso. Embora tenha fornecido material para os dois lados, a empresa vendeu uma quantidade muito maior para os alemães. Mesmo tendo feito acordos com a Inglaterra para suspender as vendas, os Wallenberg contrabandeavam produtos, equipamentos e minérios para a Alemanha. Após o término da guerra, foi descoberto que os Wallenberg haviam comprado várias empresas alemãs como a Bosch, para evitar que essas unidades fossem expropriadas pelos vencedores. Segundo os contratos descobertos, existiam acordos para a recompra das empresas por parte de seus proprietários com uma boa recompensa financeira para os Wallenbergs. Mas tudo isso foi há muito tempo. Será que a família continuou com tanto poder depois da guerra? O fato é que, ao transferir todo o patrimônio da família para fundações, os Wallenbergs conseguiram evitar que as disputas entre os descendentes acabassem com a fortuna conquistada. Algo que outras famílias que já ocuparam o topo do mundo empresarial, como os Vanderbilts, por exemplo, que em apenas algumas décadas, seguindo a forma tradicional de transmitir a fortuna aos herdeiros, perderam uma das maiores fortunas já alcançadas na história. Até mesmo várias famílias que ainda conservam parte de seu patrimônio hoje são mais pobres do que no passado. São raros os casos como os da família sueca, que conseguem aumentar o patrimônio e o poder por tantos anos e gerações. Após a Segunda Guerra, os Wallenbergs se tornaram ainda mais poderosos e na década de 1970 possuíam participações em tantas empresas que 4 em cada 10 suecos trabalhavam em alguma empresa onde a família possuía ações. As empresas do clã estavam presentes em praticamente todos os setores, como aviação civil e militar, mineração, fabricação de carros e caminhões, bancos, metalurgia, transportes, fabricação de eletrodomésticos, informática, papel e celulose, telecomunicações e muitos outros. O poder era tão grande que aproximadamente 1/3 do PIB da Suécia era gerado pelas empresas dos Wallenbergs. Com uma filosofia de investimento de longo prazo, a família ainda conserva grande parte dessas empresas e hoje controla algumas marcas que tenho certeza que você conhece. E arrisco dizer que provavelmente já tenha comprado produtos dos Wallenbergs. Entre as empresas controladas pela família estão grandes companhias, como a Saab, uma importante empresa do setor aeroespacial e de defesa. Se você não se recorda ou nunca ouviu falar, essa é a empresa que fabrica os caças Gripen, que foram adquiridos pela Força Aérea Brasileira. A companhia de telecomunicações Ericsson, uma das mais importantes de um dos setores mais estratégicos da atualidade, também está entre as empresas em que a família possui participação importante. Dependendo do setor em que você trabalha, provavelmente já tenha utilizado algum equipamento da Atlas Copco, que produz geradores de energia, compressores, equipamentos para mineração e ferramentas para diversos tipos de serviço. A Atlas Copco também está na carteira de investimentos da família. Outras empresas muito conhecidas que contam com grande participação da família Wallenberg são a farmacêutica AstraZeneca e a Bolsa de Valores norte-americana Nasdaq. Para enumerar todas as empresas que possuem investimentos da família Wallenberg, seria preciso um vídeo muito maior. Mas, para fechar esse assunto, caso você não conheça nenhuma das empresas que citei, tenho convicção que conhece a fabricante de eletrodomésticos Electrolux. A empresa está presente em mais de 160 países e fabrica produtos que com certeza muitos de nós já utilizamos alguma vez. A família possui o controle de aproximadamente 30% da empresa. Assim como souberam ampliar a fortuna, os Wallenbergs também aumentaram sua influência pelo mundo. Com a posição consolidada na Europa, a família estreitou relações com o Partido Comunista Chinês ainda na década de 1970. Peter Wallenberg, membro da 4ª geração da família, foi muito próximo dos presidentes da China Jiang Zemin e Hu Jintao. Também é possível encontrar ligação da família com políticos de várias partes do mundo, como os presidentes americanos George W. Bush e Barack Obama. A família também exerce forte influência participando de diversas instituições, como a Câmara de Comércio Internacional e o Instituto de Finanças Internacionais. Inclusive, Jacob Wallenberg,
um de seus membros de quinta geração e que está no comando atualmente, já atuou como vice-presidente do Fórum Econômico Mundial. A última demonstração do poder dessa dinastia empresarial foi na decisão da Suécia de solicitar a entrada na Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma medida controversa, que dividiu o país e que tem a família como uma das maiores incentivadoras. Para que a Suécia seja aceita no grupo, é necessária a aprovação de todos os países e a Turquia ameaçou vetar esse ingresso, só mudando a decisão após a visita do primeiro-ministro da Suécia e alguns dos principais executivos das empresas da família Wallenberg. Atualmente, os Wallenbergs estão preparando 30 membros da sexta geração da família para assumirem em breve o controle de toda a fortuna e do poder que foi conquistado ao longo de quase 2 séculos. Se os próximos Wallenbergs aplicarem tudo o que a família tem feito até agora, é possível que continuem enriquecendo, aumentando seu poder, decidindo o futuro de milhões de pessoas e tudo isso sem chamar atenção. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre por que muitas pessoas estão abandonando Madrid. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!